Oremos, vamos a orar. Dios amado, te damos gracias, Padre Todopoderoso, porque el Señor nos ha dado un día más de vida. Gracias, Padre, por la oportunidad de que podemos estar acá, Padre, de estudiar tu palabra, de aprender un poco más del español. En especial hoy día te pedimos por estos trabajos, por estas presentaciones que vamos a tener ahora, que el Señor pueda, Padre, estar con cada uno de ellos, para que ellos puedan hacer bonito, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Dios bendito, te pedimos bendiciones para este momento que vamos a tener. Te pedimos que el Señor nos ayude en nuestras debilidades y te damos las gracias porque si estamos juntos acá es porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Padre amado, te damos las gracias y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, en el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces llegó el gran día. Llegó el gran día. Ah, muy bien, entonces vamos a empezar y creo que vamos a seguir lo que habíamos puesto en el grupo. Nosotros hemos colocado los nombres, ¿no? Los nombres, los equipos, todo eso, los grupos. Acá, a ver, esto ya está aquí. Ajá, y el primer grupo es el grupo de España. Entonces vamos a seguir esto que nosotros hemos colocado y ahí vamos a escucharlos. Ok, entonces Giovanna va a decir los nombres. Entonces Giovanna y yo estaremos ahí coordinando este momento y empezaremos por los de España, los que son de España. Ahora miren, nosotros vamos a ver algunas cosas. Primero, su, su empeño, ¿no? Sus ganas de presentar un trabajo bonito, la manera como ustedes hablan, todo eso vamos a evaluar, ¿no? Vamos a ver si ustedes se han preparado, si ustedes han hecho todo correcto y todo eso. Obviamente que en algunos momentos nosotros vamos a ver, por ejemplo, ustedes pueden estar así, ai, como fala essa palavra? Ai, eu não sei essa pronúncia aqui, eu treinei, mas não está indo. Ai, isso aqui, esqueci isso aqui. Entonces, pregunte nomás. O sea, puede preguntar, profesor, profesora, Giovanna, Renato, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice eso? Entonces, Giovanna les puede ayudar, yo les puedo ayudar. La idea no es que ustedes tengan miedo ni vergüenza, ni miedo, ¿no? Entonces, sino que ustedes estén ahí ah, con confianza y presentando sus trabajos y lo que ustedes han preparado, ¿no? Entonces, ah, dos cosas son necesarias y pienso que nosotros podemos sacar de este momento. Primero es que nosotros vamos a conocer 5 países, no todo de estos 5 países, pero vamos a conocer 5 países y podemos aprender algo de alguno de ellos, un punto turístico, un sitio histórico, cómo es la cultura así, el clima, no sé, y quizás en algún momento de tu vida tú vas a encontrar a alguien que es de España, o alguien que es de México, o alguien que es de Perú, o alguien que es de Chile. Creo que Chile también está aquí, ¿no? Colombia, Argentina, Chile no está, he sacado Chile. Entonces, y tú vas a tener, ¿no? Algún contenido para que tú puedas hablar con estas personas. Ah, esto, una vez he escuchado que España es así. Ah, ¿cómo es esto y esto? Entonces, hay, ¿no? Temas para que ustedes puedan conversar un poco y quizás empezar un evangelismo, ¿no? Entonces, esto sería, entonces escuchen los demás que no van a presentar, escuchen, véanlo como ellos hicieron y todo esto. Las reglas son 15 minutos para cada grupo. Entonces, he enviado esto en audio, ¿no? Si uno de tu equipo habla 10 minutos, todos los otros tienen 5 minutos para hablar todo
lo demás, ¿no? Entonces hay que dividir bien correcto y todo eso. Vamos a evaluar la manera como tú estás hablando y todo, ¿ok? Muy bien, Giovanna. El primer grupo, ¿quién son? Ruth, André, Ditinha, Davi y María Elieusa. Ok. Entonces, este equipo ya puede estar ahí listo. Y alguien quería preguntar, alguien había levantado la mano, creo que fue Claudia, ¿no? No sé, estaba con la mano levantada. No, no tú, Claudia de Campinas, la otra Claudia, no, fue Ruth. Ruth, ¿no? Ruth É, Savana. mas já não precisa mais, obrigada. Ok, Ruth Renato. Savana. Só uma coisa que precisava, eu não estou lembrando como que faz para a gente... Apresentar a tela? Qual Ok, que é o comando no Zoom? eu vou dar esse comando para você agora, ok? Que eu lembro que a gente E tem eu que não clicar em algum lugar que eu não lembro. É o share screen, embaixo, no meio Achei. verde. Share Screen. Posso fazer... tá. Não vou fazer um teste para não atrapalhar todo mundo. O problema é que eu preciso do pessoal da secretaria, o anfitrião da sala, para eu conseguir. Não sei se vai mexer com a gravação ou não. Renato, já pediu, o Anderson já providenciei para que ele libere, qualquer um pode compartilhar a tela. Maravilha. Ok, perfeito. Tá bom. Então, só clicar em share screen. Quem quiser fazer um teste aí, no caso, Ruth, eu não sei se Ruth é nesse próximo, no primeiro grupo. Então, se quiser Por isso que eu apresentar. estou perguntando. Ok, não tem problema. Não há problema. E só lembrando que a gente tinha falado, não tem tela, não tem câmera, mas só tem a gente vai falar, tá bom? Ok, Lembra que tudo eu te bem. disse que nós não temos câmera aqui? Ok, Ruth e Cláudia, né? São vocês duas, né? Estamos Ok. juntos aqui. Renato, nós vamos, um só vai passar todos os nossos slides, tá? No nosso grupo, um só do grupo vai passar o slide. Vai apresentar, né? Mas aí na hora que Isso, cada vai um para a for falar, apresentação, cada um vai fala. falando e um só vai apresentando, que é o Valmir, tá bom? Maravilha, como vocês preferirem. Renato. Oi, André. André, eu estou de plantão hoje do trabalho, Ok. então talvez eu não consiga assistir toda a aula, assim que eu tenho um trabalho mais tarde para fazer lá, que vai chegar uns equipamentos novos na empresa, daí assim que eles me chamarem, eu saio da aula, tá ok? Tá bom, sem problemas. Você está Mas em algum vamos ser os grupo? Qual que é o primeiros seu aí. grupo? Tô no da Espanha, vamos ser os primeiros. Maravilha. Maravilha, então já faz aí logo, já se livra. Se qualquer coisa, se precisar, já tá liberado. Renato, Ok? Renato, Oi? eu não estou conseguindo, eu clico aqui no share screen, mas eu não estou conseguindo acessar o arquivo da apresentação. Ele aparece uma mensagem que eu postei aí no grupo do espanhol. Deixa eu ver. Roast disability screen share. Ele desativou o participante de apresentar a tela. Aí tem que ver com o anfitrião. Está dizendo aqui para Valmir que o anfitrião desabilitou ele de apresentar a tela. Deixa eu tentar. Tenta novamente. Tenta novamente, Valmir. Acho que é melhor ir por partes. Primeiro o grupo 1, aí depois a gente vê os Vai liberando, não é isso aí? Acho que é Ok. melhor. Tá bom, então. Giovana é melhor do Beleza. que eu nisso. Giovana, faz isso aí. Eu não sou bom nessas coisas. Ok. No caso, a Ruth vai apresentar agora a tela? Sim, somos uma das que vamos apresentar, mas cada pessoa vai colocar sua tela. Quando chegar a vez dela, ela entra. Ela é a segunda. Ok, então vejam só. A gente vai começar a marcar os 15 minutos agora. Eu vou pôr aqui Não, no meu grupo. espera, né? Eles não colocaram ainda. Não, Precisa então. colocar a Ruth, o André. Não, mas não dá. Esse é o ponto, é que cada um vai apresentar na hora que for falar. Então, um vai apresentar, encerra, o outro apresenta. O outro sai, o outro apresenta. Sim, Entendeu? mas para isso todos precisam ser co-anfitriões. Não. O Vamos pessoal liberou aí para todo mundo apresentar. Será que é bom fazer só um Renato. teste para ver se a tela sai e eu paro? Pode fazer um teste. Faz um teste aí, Ruth.
Ai, não vai dar, né? Como não? Vai, vê aí, pode fazer. Que eu liberei para todos. Só que pode um só de cada vez. Ué, mas eu pus o Sheridan e não apareceu. Precisa ter câmera? Não. Não, faz de novo, pode ir. Eu acho que não liberou, não, Agora vai dar porque... certo. Tá aparecendo que está disable. Não Ah, tá. tá liberado, não, porque... Agora foi. Tá liberado, eu Foi. liberei para todos os Foi? participantes. Foi, Isso. foi. Agora foi. Tá, estamos vendo aqui sua tela. Trabalho final, Espanha, Espanhol Sem Fronteiras. Tá. Maravilha. Ok. Então, quem que vai... É o grupo dela? Não, então, qual que é a ordem do seu grupo? Vocês têm definido aí? Já sabem certinho? Foi definido que vai ser a ordem que você colocou. Então, o primeiro é clima, né? Deixa eu achar aqui. Então, seria Estou Ruth. fazendo o meu, estou ajudando minha mãe, está difícil aqui. Ok. Qual que era a ordem, Renato, que você passou, por favor? A ordem aqui tá Ruth, André, Ditinha, Não, os Davi. temas. A ordem Ah, do tema. Não faço História, ideia. Tinha colocado Cultura, clima. história, culinária, clima, ponto turístico e curiosidades. Isso. Repete, por favor. Cultura / história, culinária, clima, ponto turístico e curiosidades. Esse aí é o terceiro do grupo. Cadê o primeiro? Não, Esse é o primeiro. Esse é o primeiro? Todos os grupos Sim. são iguais, só muda o país. Então, pessoal, a gente precisa correr. A gente precisa que o grupo de Espanha comece a apresentar, senão a gente não vai dar tempo de apresentar todo mundo, tá bom? bom, o grupo, você se incomoda, já que eu estou com a tela, mudar a ordem? Ou tem que seguir a ordem que vocês colocaram? Ó, falando da parte dos professores, não precisa ter ordem nenhuma. Pode primeiro falar de ponto turístico, cultura, Tá, de então eu qualquer jeito. vou para não ficar atrasar muito, como já está na tela, minha mãe vai apresentar o dela, tá bom? Ok. Então, aí a vocês gente começam vai a marcar responder. vamos marcar os 15 minutos agora, ok? Trabajo final del curso Español Sin Fronteras. Gastronomía española y sus curiosidades. La gastronomía de España se celebra por sus sabores y colores. La cocina española es muy rica y variada. Muchos platos típicos se elaboran con pescado y mariscos y también en la tradición jamón. En el interior, las verduras y las carnes se valoran en recetas, caldos, sopas y quesos. Platos españoles, paella. El plato más famoso de España fue creación de los campesinos valencianos que preparaban la comida en una olla llamada paella. A paella. Hay una gran variedad de versiones, pero la auténtica paella valenciana se hace con arroz, aceite, pimentón, pollo, conejo, garrofón, tomate, agua, sal, azafrán, pero algunas también llevan desde judías verdes y blancas hasta chorizo. La paella más conocida internacionalmente es paella del marisco. Curiosidades sobre alguns dos seus ingredientes. Sendo o açafrão um ingrediente essencial em la paella, a Espanha é o segundo produtor mundial. A Espanha produz ao redor de 50% de azeite de oliva do mundo. E, hablando em curiosidade, o país é o terceiro maior produtor de vinho do mundo, solo superado por Itália e França. Também conhecida como tortilha de batatas, tortilha espanhola, também conhecida como tortilha de patatas, a tortilha espanhola é outra comida típica de Espanha. Este delicioso plato espanhol se assemelha a uma omelete e está hecho de papas, huevos e cebolas previamente fritos. E é tão popular que puedes desfrutar de uma tortilha em qualquer restaurante do país, desde Sevilha hasta Barcelona. A primeira receita se elaborou em século XVII e forma
parte da história do país. Churros espanhóis. Os amados churros também são uma comida típica de Espanha, pero diferente da versão brasileira. Os churros espanhóis são mais delgados e não estão rellenos de dulce de leite. Eles se espolvoreiam com açúcar e se sirvam com uma taça de chocolate caliente e cremoso, onde moja os churros antes de comer. Pero antes de terminar minha apresentação, outra curiosidade para todos. O restaurante mais caro do mundo se encontra em la isla de Ibiza, em Hard Rock Hotel. La comida de sublimación custa de 2.380 por persona. Pronto. Próximo. Renato, o meu não estou conseguindo compartilhar aqui. Eu posso ler a apresentação aqui para vocês? Pode, vamos lá. Vamos lá, então. O meu... buenos días, hermanos, maestros, hermanos e hermanas. Mi apresentação habla sobre o clima da Espanha. O clima da Espanha é muito variado, debido a sua posição latitudinal e a las características de seu território. Hace que o país tenha uma notável diversidade climática. Assim, passamos de lugares com temperaturas suaves em torno de los 15 grados a outros que superam los 40 grados durante todo o verano e de lugares onde a precipitação anual no supera los 150 milímetros anuales, mientras que em outros há excesso de mais de 2.500 milímetros por ano. Outono, del 23 de setembro a 22 de diciembre, el outono é uma de las épocas mais luviosas del ano em Espanha. E é possível ver como as hojas de los árboles cambiam de color, se vuelven de amarillo quemado, hermoso de ver e luego caem. Sentar-se em parque em uma tarde de outono é hermoso para los ojos. Invierno, del 21 de diciembre a 20 de marzo, el inverno en España. Es bastante frío y las temperaturas oscilan de entre menos 10 y 5 grados. Los días son muy cortos. Oscurece temprano, el frío es intenso y llueve mucho. Este período solo é interessante para visitar Espanha. E se não te importa la lluvia e se quieres ver nieve. Primavera del 20 de março a 21 de junho. La primavera é uma das las mejores estações de Espanha. La temperatura é agradável para salir e caminhar, sentar-se em restaurante e bares ao aire livre. Las temperaturas promediam los 25 grados e todo é em flor. É uma temporada perfeita para visitar a Europa, especialmente entre maio e junho. É clima bastante agradável e todavia não hace tanto calor. El verano del 21 de junio a 23 de setembro.
El verano en España es extremadamente seco y muy caluroso. Madrid es una de las ciudades que más sofre el calor durante el verano. Al mediodía, las temperaturas alcanzan fácilmente los 40 grados. España tiene regiones bastante desiertas y puede llegar a ser hasta 45 grados durante el día. En verano, en España, los días son bastante largos con las puestas de sol alrededor de las 10 de la noche. Es decir, está muy bien para los que están de gira por el país y para los que viven en España y quieren disfrutar de la día después de trabajo. Sería isso. Muy bien. Próximo do grupo. A sequência seria a irmã de Tinha, mas eu não havia aqui presente, então eu posso fazer a minha parte. Maravilha. Vai lá. Ok. Curso Espanhol Sem Fronteiras, SBN, Atracciones Turísticas em Espanha. Vou apresentar os 10 lugares turísticos mais visitados de Espanha. Primero, Plaza de España en Sevilla. No es de extrañar que la Plaza de España tome su nombre de ese país, ya que este es uno de los principales atractivos turísticos de España. Segundo, Mezquita Catedral de Córdoba. Começando por la región de Andalucía, se encontra la ciudad de Córdoba, llama Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, la Mezquita y Catedral de Córdoba. Tercero, Sagrada Familia en Barcelona. Es representación de la región de Cataluña. Presentamos la ciudad de Barcelona y el punto turístico más famoso de la ciudad, el templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, una iglesia de una grandeza incomparable. Cuarto, Alhambra en Granada. La Alhambra es uno de esos ejemplos del dominio árabe en el sur de España. Es un grande palacio y fortaleza donde estuvo la dinastía nazarí y la corte del reino de Granada. Quinto, Real Alcázar, Sevilla, uno de los palacios reales con más historia de España. En Real Alcázar data del año 913, cuando Abderramán III al nacer ordenó la construcción de un nuevo edificio de gobierno en Sevilla. Sexto, Casa Bartoló en Barcelona. Después de la Sagrada Familia, los edificios más famosos diseñados por Gaudí son la Pedrera, o Casa Milá y la Casa Bartoló. Sétimo, Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla, que tiene el nombre oficial de Santa María de la Sede de Sevilla y es una de las catedrales góticas más grandes del mundo, con más de 15.000 metros cuadrados. Octavo, Palácio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid, o también llamado Palacio de Oriente, es la residencia oficial del rey de España. Fue construido en el solar del antiguo Real Alcázar de Madrid, que fue destruido por un incendio en 1734. Noveno, Mercado Central de Valencia. Si eres del tipo de turista que encanta saber más sobre la gastronomía,
de los lugares que visita. Visita é o mercado central de Valência. 10º, Mercado La Boqueria, em Barcelona. Quando passeas por las Ramblas, no dejes de passar-te por el Mercado de La Boqueria, é o mercado público de Barcelona. Assim se apresentaram os principais atrativos turísticos de Espanha e suas curiosidades. Como podemos ver, Espanha é um país com lugares hermosos e atrativos para visitar. Vamos a Espanha, hermanos. Curiosidades sobre a Espanha. Curiosidade para os que querem saber mais sobre a cultura espanhola. Primeiro, sabias que a Espanha é uma monarquia parlamentar? Felipe VI foi proclamado rei de Espanha em 2014. 2. O rei de Espanha não vive em Palácio Real de Madrid. De hecho, él e sua família vivem em Palácio de la Zarzuela. 3. Espanha é o 6º país com maior esperança de vida do mundo, com uma média de 83,4 anos. 4. O hino nacional de Espanha, chamado Marcha Real, não contém letra. 5. O animal nacional de Espanha é toro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más va a presentar en este grupo? Quedó María Elieusa. Maria Elieusa, ela falou que tinha desistido do curso. Por isso que eu falei com você e você pediu para separar, diluir a parte de curiosidade. Por isso eu fiz essa última parte, né? Maravilha. Muito bom. Terminou no tempo certinho. Eu já ia te interromper. Ainda bem, não precisei ser indelicado. 9h34. Você lembrou que aí tínhamos mais, então, alguns segundos, né? Sim. Muito bom. 9h34. Muito bom. Próximo grupo é o grupo do México. Então, Giovana, anuncia os nomes aí. O grupo de México. Antes, eu queria perguntar quem foi que apresentou a primeira parte, porque a Ruth falou que seria a mãe dela, mas aí depois a gente ficou na dúvida, né? Giovana, que nós duas estamos do lado. Eu coloquei, porque ela não tem muita habilidade, eu coloquei a tela para ela e ela falou. Tá, quem falou? Eu é Cláudia. Ela é Ruth. Eu, a Cláudia, compartilhei a tela, porque ela não tem muita habilidade, e ela falou, desculpa. É porque, então, a Cláudia que estava falando com a gente, é que não dá para saber porque vocês estão com a câmera fechada, né? Mas tá bom. Então, o grupo 2 é Pedro, Cecília, Miriam, Sandreia, Carmo e Ana Batista. México. Ok. O nosso grupo está com 2 faltas. A Ana Batista falou que desistiu, que ela não participou do curso, e o Pedro não está se sentindo bem para apresentar. Ele fez o trabalho, mas hoje ele não está se sentindo bem para apresentar a parte dele. Mas eu vou compartilhar aqui a tela e os colegas já irão começando a apresentar, tá bom? Tá. Ok, comecei a marcar o tempo. Podem começar quando quiserem. Bom dia com todos. Agora apresentaremos nosso trabalho sobre o país do México. Everson empezará com a história do México. Everson, podem empezar. Bom dia, buenos dias. Meu nome é Everson. Habrá um pouco de história de México. Cuna de la antiga civilização azteca, México enfrentou a dominação espanhola, a guerra civil e a revolução.
ao longo de sua história, muito antes de la chegada de los espanhóis, los aztecas, toltecas e maias ocuparam a região que atualmente correspondeu ao território de México. O conquistador espanhol Hernán Cortés destruiu a civilização azteca entre 1519 e 1521. A partir desse momento, México passou a formar parte do reino de La Nueva Espanha. Sua independência foi proclamada em 1810 e para 1824 era uma república. Guerra de México, Revolução Mexicana e ditadura. Em o ano 1836, se produziu a independência de la região do atual estado norte-americano de Texas e sua anexão por parte de los Estados Unidos. Em 1845, em la Guerra de México e a derrota, México também perdeu Novo México, Alta Califórnia, Utah, Arizona, Nevada e o oeste de Colorado. La Revolução Liberal teve lugar em 1857 e assumiu o poder Benito Juárez. Debitou a sua política progressiva, não foi bem recebido, provocando uma guerra civil hasta 1861 quando foi ganada por los liberais. Tras la vitória, Benito suspendiu o pago de la deuda externa em 1873. Os franceses aproveitaram este protesto para invadir México. Luego de 4 anos, a monarquia instalada por los franceses foi derrocada e o imperador fuzilado em 1876. O general Porfirio Díaz implantou uma ditadura e permaneceu em el poder por décadas. Como as civilizações que lhe deram a vitória foram consideradas fraudulentas, os campesinos se rebelaram e iniciaram a Revolução Mexicana. Muitas graças. La cultura del México. La cultura mexicana es el resultado de una mezcla de tradiciones indígenas y cultura española impuesta por la colonia. Es una sociedad latinoamericana. La riqueza única de la cultura mexicana se debe en grande parte de la combinación de elementos modernos y su herencia indígena. Así, en México se construyó una sociedad similar a la de Europa y Estados Unidos, pero con una importante herencia de arte, cultura y etnicidad. Es uno de los destinos más visitados por los turistas del mundo, así como muchos otros países latinoamericanos. Próximo. En la cultura mexicana, es feita la celebración el Día de los Muertos, celebrada entre 1 y 2 de noviembre. Esta es una de las tradiciones más famosas de la cultura mexicana. El estilo musical mariachi es muy popular en todo México. Se considera representativo de la cultura mexicana y siempre es interpretado por un grupo de músicos que vestem roupa típica. Agora seria a parte que o Pedro iria apresentar. Eu vou só passar a tela para chegar na parte da culinária. Vou só... Ok. Olha, travou. O que houve, Renato? Ah, passou.
Buenos dias. Meu nome é Cecília e irei apresentar um pouquinho sobre a cocina do México. O México tem uma das cocinas mais criativas e populares do mundo, rica em sabor e com devotos em todo o mundo. A cocina mexicana se ha vuelto cada vez mais apreciada por pessoas de todo o mundo. Entre as criatividades está guacamole, elaborado com aguacate, pimenta, cebola, tomate, entre outros condimentos. O guacamole é um prato típico mexicano, suele comer-se com nachos e se usa com relleno de diversos pratos. O chile com carne. O chile com carne é uma das receitas que mais representa as tradições mexicanas. Tortillas. As tortillas são tecnicamente panes em forma de disco. É o relleno que caracteriza o tipo de tortilla, como queijo, carne, frijoles, entre outros. Os burritos. Os famosos burritos se preparam lá com a mesma massa que las tortillas. Sin embargo, se servem enrolados e com os mais variados rellenos. Se podem rellenar com carne, queijo, tomate, frijoles, chile e muito mais. Nachos. Os nachos são tortillas fritas, muito crujientes, têm uma forma triangular que recuerda as famosas batatas fritas. Então, essa foi a minha parte sobre a culinária mexicana. Miriam, com você. Vocês têm 5 minutos. Em 5 minutos acaba o tempo. Buenos dias, hermanos. ¿Estão me ouvindo? Sí, muy buenos días. Ok. Meu nome é Miriam. Vou falar sobre a curiosidade de México. Em 1917, foi promulgada a Constituição que deu nome oficial do país do Estado de México. México é a sua capital. Además, a capital é o país conta com 31 estados, tendo Chile ubicada em la Ciudad de México, foi a capital do Império Azteca em 1428 a 1521. A bandeira mexicana constitui 3 colores: rojo, la sangre de los heróis pátrios; verde, representa a esperança; branco, a unidade. O brasão em el centro de sua bandeira provém de la legenda azteca sobre o líder de uma tribo nômade que sonhou com uma águila posada em nopal mientras se comia uma serpiente. Creia que é o sonho. México inventou a televisão a colores durante a Segunda Guerra Mundial através do mexicano oriundo de Guadalajara, González
camareña. Patenteou sua criação em ano 1940. Com ao redor de 120 milhões de habitantes nativos, México é o país de habla hispana mais grande do mundo. Meio ambiente. Está sujeito a fenômenos naturais, como terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, devido sua ubicação em relação com as placas tectônicas. Por sua posição geográfica, fenômenos como os ciclones. La Ciudad de México se hunde de 8 a 10 centímetros cada ano. Se deve à alta demanda de água. La capital, la qual se toma del aquífero Umbicato, debaixo de la ciudad. É a hogar do vulcão mais pequeno do mundo. O vulcão Cuecomate atualmente nativos. México é o quinto país com maior biodiversidade em la Terra, solo superado por Brasil, Colômbia, Indonésia e China. Durante o inverno, milhões de mariposas monarca migram a México. Solamente. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Excelente trabajo. El próximo grupo es el grupo de Colombia. Valmir, Ivone, Rosângela, Vera, Heloísa e Silvinho. Valmir, estou pronta, viu? Buenos días a todos. Nuestra equipe se encarga de hablar de algunas características de Colombia. Mi nombre. Okay. Entonces, nuestra equipe es como sigue. Rosângela, Vera, Lúcia, Ivone, Luísa, Silvinha e Joe. Entonces, vamos à apresentação de Rosângela. Buenos dias, mais uma vez. Meu nome é Rosângela e lhes apresento o clima de Colômbia. O clima de Colômbia é tropical em todo o seu território, que é cortado por Equador em sua parte mais ao sul. Sin embargo, as variações de latitude provocadas pela presença da Cordilheira de los Andes e a irregular distribuição das nuvens em suas cidades, né, formam várias microzonas climáticas completamente diferentes entre si. O país conta com praias caribenas e montanhas nevadas, bosques e desertos que têm um único clima de cada uma de suas regiões. Isso. Devido a que o país está cercado das linhas de Equador, o clima em Colômbia não tem grandes variedades de temperatura causadas pelos câmbios em las estações. Na maioria de suas cidades, os termômetros permanecem
constante durante todo ano. Sim, acho que é. Colômbia tem duas estações bem definidas. Inverno e úmido. O inverno úmido e o verano é seco. Pero dentro de las diferentes latitudes, debido a las diferentes altitudes, as temperaturas variam segundo as regiões, acho que é, segundo as regiões. Muy bien, adelante con Vera Luz. Desculpa. Gracias. Irá hablar sobre a história de Colômbia. Vera Luz está... Bom dia, irmãos. A história está com a Vera, né? É. Ella ia falar sobre a história. Ela está presente? Eu estou. Ó. Bom dia, irmão. Vou tentar ler. Em 1821, Grande Colômbia, que foi instituído por lá corrente, país, Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, que foi dirigido por Simón Bolívar. Lamentavelmente, os países se separaram hasta que em 1903 se convertiram em 4 países. Em 1948, se produziu em assassinato de líder liberal, los que Gênero liberal, los que gênero distribuiu em Bojotazão, horrível, irmão. Tem alguma irmã que possa ler para mim? Lo que generó disturbios de Bogotá, el Bogotazo, que dejó miles de muertos en todo el país. Ok. Adelante com Ivone Santos, falando sobre culinária. Bom dia, irmãos, irmãs, maestro. Meu microfone está ligado, né, irmão? Tá sim, estamos te ouvindo. Os pratos típicos, cozinha colombiana. Os pratos típicos incluem a bandeja paisa, arroz branco, frijoles, huevos fritos, aguardente, chorizo, areta e papa, servida diretamente em uma bandeja. Arrigo sopa hecha com vegetais, arepas, guisantes, cocinado durante 12 horas. Os ingredientes mais comuns
Son elos mais elo platano. E la yoca e elo aguacate. Entre las bebidas de Colombia encontramos elo canelazo, basicamente aguardente sazonado com canela e pilocilo servindo caliente. Sorvete de Borojó, estado colombiano del Chocó, que limita com Panamá e é o único lugar no mundo onde se pode encontrar bodocó numa fruta, borojó numa fruta tropical. Eles sorvete no helado ou numa bebida com uma textura similar a la do açaí. Muito bem. Adelante, estudante Heloísa, falando sobre cultura. Buenos días, mestres y las hermanos. La parte es Batalla de las Flores. La Batalla de las Flores es un desfile de carruaje, grupo de baile y yoguetes disfrazados. Las marinandas son personajes típicas del carnaval de Barranquilla, que usan una capucha con orejas anchas y grandes. La ciudad tiene 200 años de existencia. Es considerada por la UNESCO Patrimonio Oral e Internacional de la Humanidad. En 2003, la carruaje de la reina inaugura el desfile oficial de carnaval en carruaje principal de la reina, lanza flores ao público, acompanhado por uma grande corte de príncipes e princesas. É grande desfile com bailarinos, símbolo triunfo de la vida sobre la muerte. La gente está muito feliz. Las calles de colores rojo, verde, vermelho, naranja, branco, amarelo. É muito lindo las colores de las zonas. La Carnaval de Barranquilla começa o sábado e termina o miércoles, com sua morte de Joselito, que representa alegria, pero muito depois, porém, muito depois de 4 dias de intensa juerga,
Seu corpo é morto e enterrado por las viúvas que participaram com ele de la juerga. Muito gracias. Amém. Adelante, Silvinha. Buenos días, hermanos y mestres. Eu vou falar de duas curiosidades de Colômbia. A primeira são os diamantes. A Colômbia é responsável de 50% da produção mundial de esmeralda e lástima em exploração destas pedras hechas com dinamita e mercúrio. É uma das maiores ameaças para o meio ambiente na cidade. Agora irei falar sobre uma das festas mais populares do mundo, que é o Carnaval. O Carnaval é uma festa importante em Colômbia, pero solo se realiza em um departamento de Atlântico, onde se concentram das cidades de Cartagena, Barranquilla e Santa Marta. O Carnaval de Barranquillero é muito famoso e seu evento mais importante é a Batalha de las Flores, que tem sua origem em la Guerra de los Mil Dias e acontecerá entre 1899 a 1902. Amém. Eu estarei falando pouco sobre turismo. Então, Catedral de Sal de Zipaquirá, uma das maiores belezas de Colômbia, situada a 180 metros bajo tierra. A Catedral de Sal ocupa o lugar onde havia minas de sal na cidade de Zipaquirá, a 50 quilômetros de Bogotá. Segundo a história, o lugar foi criado por os mineiros substitutos do trabalho escravo, pero que também tinha como objetivo a explotação do sal. Dá para perceber que os escravos foram os fundadores dessa catedral. Outro ponto turístico é o Castelo de São Felipe de Barajas. A enorme fortaleza é um dos monumentos mais importantes do país. No passado, o castillo simbolizou a defesa do virreinato de la Nueva Granada e foi peça clave em várias guerras da região. Atualmente, mantém a preservação da época colonial e impressiona por la construção e passagens subterrâneas, um belo lugar para visitar. Outra que me chamou a atenção foi o Santuário de las Lajas, Santuário de las Lajas. A igreja foi construída em um vale e ao lejos da capital Bogotá. Sigue sendo um referente em turismo colombiano. Ubicado na região de Nariño, o santuário foi terminado em século XX e tem 50 metros de altura. A igreja que ha recebido o título de basílica otorgado por el Vaticano devido a seu estilo gótico e rico em detalhes. Excelente lugar para visitar. Outro que me gusta e me chamou a atenção é a Casa de la Memória, não só por ser museu, mas devido ser conta a história viva de pessoas que aí está entre nós outros, Colômbia, Então, a Casa de la Memória conta toda a história do país, em especial Medellín. Conhecemos toda a história de Escobar na
naquele período do século XX. O museu retrata os anos dominados por el narcotráfico, com relatos de pessoas que viveram essa época, né? Extremamente tecnológico e moderno. O lugar permite ao turista explorar sentidos e sentimentos, ademais de apresentar números importantes para compreender tudo o sucedido. É esse lugar fascinante e me gusta muito o dia poder visitar este lugar. E aí aqui se termina nosso trabalho de apresentação em espanhol sem fronteiras sobre Colômbia. Dios bendiga. Amén, muy bien, muy bien, muy bien. Justo en el tiempo, como ustedes eran 6, hemos puesto 3 minutitos más. Ahora vamos al grupo de Argentina. Entonces, Giovanna, ¿quiénes son los de Argentina? Los hermanos. São só mulheres esses. Elione, Mary, Joquebede, Cláudia e Karina. Eu coloquei só mulheres para ninguém falar de Maradona. Buenos días con todos. Vamos apresentar el país argentino, empezando con nuestra hermana Cláudia, hablando sobre... sí, nuestro grupo temos Joquebede, Elione, Karina, Mary y Cláudia. Cada una irá hablar sobre su parte de trabajo. E Joy apresentar tela. Cláudia empezará con historia y cultura. Buenos días, hermanos. La historia de Argentina fue una de las colonias de España en América durante las grandes navegaciones. Los españoles se asentaron y comenzaron a colonizar la región de Argentina en 1516, cuando el navegante español Juan Díaz Solís, navegando por el Río de la Plata, hizo oficial la conquista del territorio. Hasta entonces, la región pampeana estaba habitada por naciones indígenas, y la región norte era parte del Imperio Inca. En 1534 se fundó la actual capital de Argentina, Buenos Aires. Durante el siglo XVI, los españoles comenzaron la exploración de la plata en la región. Este metal fue en gran número con los indígenas que fueron gradualmente conquistados y diezmados por los europeos. En 1561, la ciudad de Mendoza fue fundada por Pedro de Castillo. La bandera de Argentina es uno de los símbolos nacionales más importantes de este país sudamericano. Cuenta con 2 bandas azul cielo y una franja blanca centralizada con la figura del Sol de Mayo, colocada en el centro del rectángulo. La bandera fue hecha por Manuel Belgrano y adoptada oficialmente en 1816, después de la independencia del país. Desde entonces, Argentina experimentó un periodo de fuerte expansión económica y atracción de población después de su independencia. La industrialización del país generó un aumento en la calidad de vida local. Argentina fue considerada una de las naciones más ricas del mundo a principios del siglo XX, pero los gobiernos populistas y militares han generado numerosas crisis económicas y políticas en el país a lo largo de ese siglo. Además, el país también estuvo involucrado
en conflictos militares como la Guerra de Maldivas. En esta guerra, Argentina se enfrentó al Reino Unido por la posesión de islas oceánicas del Atlántico. Actualmente, Argentina es una economía de ingresos medios, pero con una larga historia de crisis financieras. El país registra altas tasas de inflación y desindustrialización. Sin embargo, todavía mantiene una buena calidad de vida para la población. La cultura. La cultura de Argentina es diversa, gracias al carácter multicultural del país. Una de sus variedades geográficas es la combinación de las muchas identidades étnicas, principalmente la europea, que conforma su población. La cultura argentina se origina a partir de la mezcla de otras que se conocieron durante el periodo de inmigración. Nacido en la ciudad de Montevideo y Buenos Aires, el tango se ha convertido en un fuerte símbolo de Argentina. Una encuesta presentada en el Foro Cultural de Ciudades Mundiales. Buenos Aires es la ciudad con mayor número de librerías por habitante del mundo. Es una curiosidad de su cultura, aunque desde la década de 1950, la migración disminuido como resultado de las reglas de inmigración que has implementado. Argentina es un país de inmigrantes. Por esta razón, su cultura revela características, costumbres, estilo de vida liderados por inmigrantes europeos, especialmente españoles e italianos. Además del tango, los sitios del patrimonio mundial también son Cueva de las Manos, es una cueva famosa por tener varias manos pintadas por indígenas en su interior. Reservas naturales, que son sitios arqueológicos, edificios hechos para los jesuitas, donde se encuentra la universidad, la iglesia y las casas de vivienda, son los principales lugares. Todo esto es brevemente, hermanos. Muy bien. Agora com vocês, Joquebede, culinária de la Argentina. Buenos dias, maestro, hermanos. Eu hablo sobre culinária, cocina argentina. Antes de introduzir-nos em Los Delícias Argentinas, é importante saber que sua gastronomia mescla receitas e pratos típicos de los pueblos nativos de América. A Argentina recebe imigrantes de diferentes partes do mundo. 4 pratos típicos que debes provar em Argentina. Assado. O assado inclui diferentes tipos de cortes de carne que se assam em uma parrilha a fogo lento. Se comes alguma vez assado em Argentina, podrás encontrar em la parrilha chouriços, morcillas, chinchulunes. La cocción se realiza sobre brasas de lenha e carvão. Metabre arrolado é corte de carne que se encuentra em el medio del cuero e el costillar de las vacas. Este prato é cortado em finas rodajas, com verduras mistas, huevos duros, aceitunas e pimentos. Finalmente, se sazona com cilantro, alho e azeite de oliva, e cocina tudo junto em uma parrilha
horno. Milanesa à la napolitana é troço de carne vacuno empanado, frito ao horno, com queijo e rodajas, o salsa de tomate em cima. Se la acompanha normalmente com uma ensalada de lechugas, batatas fritas, purê de batatas. É uma mescla de pizza com carne, uma divertida e saborosa variante argentina de la cocina italiana. Locro argentino é outro de los platos nacionales por excelência, uma espécie de sopa espessa e abundante hecha de maíz, frijoles, batatas, calabaza e algum tipo de carne condimentados com comino, alho e outras ervas. Sua origem proviene do norte do país, onde se preparaba para passar os invernos frios em las montanas. Também tiene influência de outros pueblos andinos que habitaban la atual Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Atualmente se come todos os 25 de maio para comemorar a Revolução de 1810. Gracias. Muy bien. Ahora soy yo. Voy a hablar sobre el clima de Argentina. En primer lugar, la temperatura en Argentina varía según la ciudad, porque hay lugares más soleados, como Buenos Aires, por ejemplo. En general, el clima es predominantemente templado. Sin embargo, en el extremo norte argentino es tropical, en la región de Salta y en el extremo sur es subpolar. Primavera. Primavera é considerada uma estação muito agradável para viajar. A primavera em Argentina vai de setembro a novembro, com paisagens llenos de flores e ideal para qualquer tipo de passeio. Además, o clima está mais inclinado hacia o calor devido à proximidade ao verano. Verano é o clima em Argentina durante o verano é muito similar ao de Brasil, ocorrendo de dezembro a fevereiro, es decir, quando é verano aqui, também é verano aí. Por lo tanto, se considera um período de temporada alta. Otoño. A partir de março e hasta maio, é uma estação de medio término, que tiende a ter noches mais frias e dias mais cálidos. Invierno. Em inverno, há neve em la maioria das cidades, e incluso com um promédio de 11 graus, é possível chegar por debaixo de 0 graus, e máximo de 14 em certas regiões de Argentina. E com o inverno começando em junho e hasta agosto, cidades como Bariloche têm uma sensação térmica mais baixa, perfeita para esse abrigo de estilo invernal. E já Buenos Aires logra mais suave. Isto é tudo. Muito bem, continuando com Mary, sobre atractivos turísticos de la Argentina. Buenos días. Los principales atractivos turísticos de Argentina estão llenos de história cultural, cultura e beleza natural. Viajar por Argentina tem garantizado uma diversidade
de destinos, há opções para todos os pressupostos e estilos de viajero. A cidade é Salta, 1.000 metros de altitude, muito verde e estilo colonial. A cidade de Salta é um dos itinerários que deves incluir em tu viagem à Argentina. Aí também encontrarás incríveis bodegas e muitos bares e restaurantes. Vou falar também... Mar de Plata. O principal balneário argentino, Mar de Plata, não tem praias com visitas impressionantes, pero pode ser toda uma experiência em verano. Bariloche, um dos pontos turísticos mais visitados por los brasileiros amantes do frio. Bariloche, ao igual que Puerto Madrid, se encontra em la Patagônia, Argentina, um destino para desfrutar muito em inverno, conta com senderos, absurdos monumentos naturais e famosas estações de esqui. Agora, Karina, com 10 curiosidades sobre a Argentina. Buenos dias. 10 dados sobre a Argentina. Primeiro, uma das montanhas mais altas do mundo é a Aconcagua. Segundo, os partidos políticos têm suas próprias marcas de cerveja. Terceiro, maior número de psiquiatras, há 200 por 100.000 habitantes. Quarto, em 2001, teve 5 presidentes em 10 dias. Quinto, fora da Itália, é o lugar onde encontramos mais italianos em Argentina. Sexto, El Che Guevara era argentino. Sétimo, Argentina é o país de origem do tango. Octavo, uma nação que ama os desportes. O futebol, o boxeo e o hóquei feminino. Noveno, a infusão nacional em Argentina é o mate. Décimo, em Argentina, o almuerzo é às 3 da tarde e a cena é às 10 da noite. Graças. Final, gracias con todos. Esto es el resumen de lo que hemos buscado por respecto a Argentina. Muy bien. Felicitaciones. Ahora seguimos al último grupo, el grupo de Perú. Entonces, Giovanna. Cláudia, Lourdinha, Wiley, Neuza e João. Consegui. Espanhol Sem Fronteiras, tarefa final do grupo 5. Hablaremos de Peru. Não. Localização. Estão me ouvindo? Sí. Perdão. Os temas são localização geográfica, Wally, e clima também. Cultura e história, Neuza Lamar.
Culinária Pri Medeiros. Curiosidade Jo Cláudia y punto turístico Lordinha. Bueno, nuestro país es el Perú. En primer lugar, nos referimos a la posición geográfica del Perú como un país tropical lluvioso. Esta posição conlleva que nos encontremos com um clima em que se registram grandes diferenças entre as temperaturas médias de inverno e verano, pero a geografia influi também em el relevo. Assim, a presença imponente da Cordillera de los Andes determina uma variedade de climas de altitude. A geografia peruana, com 1.285.215 quilômetros quadrados, o Peru é o terceiro país de maior extensão na América do Sul, depois de Brasil e Argentina, situando-se assim entre os 20 países mais extensos do planeta. Do ponto de encontro de diversas raças e culturas, emerge o homem peruano, representante de uma nação cuja riqueza étnica constitui uma de suas mais importantes características. O Peru se divide tradicionalmente em 3 regiões: costa, serra e selva, aunque a realidade é bastante mais rica e complexa. Em el Peru, a natureza parece adotar características particulares que gobiernem a seus maciços montanhosos, suas mesetas, suas selvas e seus valles em hábitats únicos, uma extraordinária variedade de ecossistemas que alberga as mais diversas espécies de animais e plantas. O também Peru é muito variado, especialmente por sua amplitude norte-sul e a diferença de altitude entre as diferentes partes do país. Em la selva, região de vegetação tropical que corresponde à Amazônia peruana, o clima é úmido e tropical, com altas precipitações. Em la sierra, região determinada pela Cordillera de los Andes, o clima é seco e templado, com grandes variações de temperaturas em um mesmo dia. Em la costa, cerca de 3.000 quilômetros de desertos e praias e valles. O clima norte encontramos sol todo o ano. Em la costa central e sul, temperatura templada, sem precipitações, úmida e com alta nubosidade. Isto. Quem vai apresentar a parte de história? A minha já terminei. Eu posso começar falando da história do Peru? Por favor, sim, vai em frente. Sim, por favor. É o seguinte, é porque eu havia feito um pequeno trecho, mas eu decidi falar o pequeno trecho eu deixo para o final e gostaria de falar mais da história. Então, eu posso já começar lendo, né? Sim. Vai em frente, o tempo está correndo. Tudo bem. A história do Peru abarca de maneira contínua mais de 13 milênios de ocupação humana. Os primeiros grupos humanos haviam legado hacia fines de la glaciação, onde consciência hacia de 11 milênios antes de Cristo, como caçadores-recoletores cujos descendentes empezaram a desenvolver a horticultura hacia 8 milênios antes de Cristo. A partir de então, se deu início escalamento
en la complejidad social, cultural de los pueblos de la región, que dio nacimiento al antiguo Perú. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo, aparecieron en la costa central las primeras sociedades con arquitectura monumental que tejeron una extensa red de comercio vinculando productos de la Amazonia y las costas ecuatorianas. Conformaron la cultura Caral-Supe, desvanecida hacia de 1800 años antes de Cristo, mientras daba paso a nuevas poblaciones en la costa al norte y sur, albores del surgimiento de Cumpiçnique y al posterior fenómeno de Cravim, un importante centro cultural que articuló las sociedades agrícolas de su época hasta el 200 años antes de Cristo. Cravim fue sucedida por los primeros estados militarizados de las culturas Moche al norte y Nazca al sur, surgidos en paralelo al ascenso de Tiahuanaco en el altiplano. Hacia el año 600 surge en la zona de Ayacucho la cultura Huari, cimentada en desarrollo de la andenería para el cultivo del maíz, al cual mostró un desarrollo urbanístico y una notable influencia nazca y Tiahuanaco. Huari se expandió progresivamente por los Andes al norte hasta Cajamarca. A inicios del segundo milenio, el poder político se fraccionó, dando origen a varios estados centralistas, como Lambayeque y Chimú en el norte y Chincha en el sur. Este último articuló una vasta red de comercio del Ecuador hasta Altiplano en 1438. El Emporio Incaico inicia su expansión hasta dominar hacia el siglo XVI el territorio más extenso en el hemisferio occidental. En 1532 aconteció la conquista del Perú, conducida por Francisco Pizarro con apoyo de algunos pueblos disidentes del incanato, sucedida por las guerras civiles entre conquistadores hasta el definitivo establecimiento del Virreinato del Perú en 1500
1572. La llegada de los españoles y la era colonial significó la introducción de la Iglesia Católica, un intenso mestizaje Gracias, hermana. entre españoles, indígenas y negros trasladados en calidad y esclavos desde África durante el siglo XVII. Y la exploración minera dominó la economía mercantilista del virreinato, especialmente alrededor de Postos. La implementación de las agresivas reformas. Deusa, Sim. Deusa, por favor, nós precisamos que você interrompa a leitura, porque isso não estava programado no nosso tempo de apresentação. Não dá tempo de apresentar os outros. Só determinar. La historia del Perú, la civilización peruana es una de las más antiguas del mundo. El territorio actual de Perú estuvo habitado por vários pueblos nativos americanos, especialmente los incas. Los llegadas de los exploradores espanhóis dizimou grande parte de los incas mediante la exploración de la población. Terminou. Obrigada, hermanita. Yo voy a hablar un poquito sobre la gastronomía peruana. El Perú es uno de los principales destinos gastronómicos del mundo. En 2006, el país fue elegido el mejor destino culinario del planeta por los World Travel Awards, una especie de Oscar del turismo. La capital Lima es conocida como la capital gastronómica del mundo, ya que alberga nada menos que 7 de los 15 mejores restaurantes de la América Latina. La cocina del país mezcla varios ingredientes. Son ricos en fruta, mariscos, pescados, camarones. El país encuentra platos de los 4 continentes en un solo. Destaca por su diversidad. El menú encuentra fáciles influencias de muchos lugares, heredada de traída de los inmigrantes. Ahora voy a presentarles algunos platos peruanos. Primero, ceviche. Se elabora con trozos de filetes de pescado marinados en una mezcla de limón, cebolla morada, sal, ajo, pimienta y se ha ganado el Estatuto de Patrimonio Cultural del país. Para los vegetarianos existe la opción de pedir ceviche de mango. Próximo, lombo saltado. Con una mezcla de ingredientes peruanos y chinos, este plato peruano se prepara con carnes en tiras aderezadas con salsa de soya, tomate, cebolla y otros condimentos. Próximo, tacu-tacu. El tacu-tacu es una variante interesante de nuestro arroz con frijoles. Se sirve con acompañamiento de carnes o pescado, siempre con mucha salsa. Consiste en una masa hecha de arroz con frijoles, cocidos fritos en forma de tortilla hasta que seca. Por último, ace de gallina. ¿Te gusta de pollo? Así que preparaste para enamorarte de otra comida típica peruana. El plato está hecho con carne de pollo derivada en salsa de aje, que es una especie picante. La comida también viene con arroz, papas, huevos duros y aceitunas negras. Obrigada. Me escutam? Sim, sim. Perdón. Curiosidades del Perú. Curiosidades no faltan para hablar del Perú, y esto porque el país tiene una cultura muy curiosa. Los 2 mejores tipos de algodones del mundo son originarios del Perú,
La ropa y los accesorios hechos con un auténtico algodón peruano o lana del alpaca bebé son de excelente calidad. ¿Es alpaca o lama? Para nosotros es una lama y solo cuando vemos una lana y una alpaca juntas que las diferencias sean claras. La alpaca Scoopy es más alta, puede tener el flequillo y tiene un hocico en forma de pico. La alpaca es muy más pequeña, tiene el hocico redondeado, su lana es más suave y es menos rebelde que las llamas. Montaña de Arcoíris es una de las atracciones naturales que cada vez atrae más turistas en el país. Según los lugareños, la montaña hace poco tiempo estaba cubierta de hielo y nieve glacial, pero el calentamiento global se encargó de derretirlo y revelar la montaña ella de las cores. Los colores de la montaña van desde marrón, pasando por el turquesa, rojo y dorado. Restos de pirámides. En la ciudad de Caral hay varios restos de pirámides de la civilización mocha, pre-inca, que datan del 2600 a.C. y son unos 50 años más viejas que las pirámides en Egipto. Caral es la ciudad más antigua de la América. Mas son peruanos, soy más peruano que las papas. La frase soy más peruano que las papas es muy utilizada en los peruanos porque la raíz es original del país y se puede encontrar más de 3.000 especies diferentes. Buenos dias, irmãos. Fizemos todo planejamento, né? Pena que não dá para concluir, mas eu peço aos irmãos que pelo menos no final nós queremos prestar uma homenagem a todos. Nós escolhemos o trem, né, para representar a excursão. Então essa apresentação é como se nós estivéssemos em uma excursão. E o trem realmente é o meio para chegar a Machu Picchu, ou então é por trilhas, né? E eu escolhi falar só de um ponto turístico, porque para focar, né, na cultura também peruana. Próximo, por favor. Parque Arqueológico de Ciudad Inca de Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade inca ubicada em lo alto de las montañas de Los Andes, em Peru, sobre o vale do rio Urubamba, construída em o siglo XV, posteriormente abandonada, e é conhecida por seus sofisticados muros contínuos de pedra, cujos imensos blocos se uniam-se em uso de argamassa, por suas intrigantes construções que têm em conta a alienação de las estrelas e por suas vistas panorâmicas. A antiga utilidade destas construções segue sendo um mistério. Próximo, por favor. Machu Picchu, cidade perdida de los Incas, está em uma lista dos lugares que mais turistas recebem no mundo. A região ubicada em o vale do rio Urubamba, Peru, a uma altura de 2.792 metros, foi redescoberta e anunciada ao público há exatamente 110 anos, em 24 de julho de 1911, em responsabilidade do redescobrimento foi Hiram Bingham III, um explorador estadunidense que quedou imortalizado na história por la memorável hazaña. Próximo, por favor. Essa é a cidade de Machu Picchu. É uma cidade abandonada, que foi redescoberta, né? E vou falar um pouquinho de alguns pontos. Próximo, por favor. A antiga cidade inca tinha impressionantes ruínas, ubicadas lá em cima da montanha de granito e construída com pesados blocos de roca. Próximo. Para se chegar em Machu Picchu, tem todo esse circuito. E, posteriormente, vou falar que o ingresso é comprado antecipadamente para conhecer toda essa cidade. A partir de 2020, se definiram circuitos que devemos seguir durante nossa visita. Luego do ingresso, cada turista tem 4 horas para recorrer todo o circuito turístico.
Próximo, por favor. Esses são os ingressos, né, que nós temos que comprar para visitar a cidade de Machu Picchu. Os boletos não se vendem em la entrada e também comprar-se com antecipação. Próximo, por favor. Como os incas hacían os puentes para proteger, funcionava como via de escape da cidade. Aqui vemos a ponte Inca. Então, eles passavam por essa ponte para chegar até a cidade. Observe o detalhe na tela seguinte. Próximo, por favor. Em vermelho, eu coloquei aqui, ó, depois de cruzar, simplesmente deixar cair os troncos de madeira por el abismo e na abrira, mas ser seguido. Então, os incas, eles, após passar, eles derrubavam essa ponte, né, para que os seus inimigos não o seguissem. Próximo, por favor. É a Casa del Guardião, é a única edificação coberta com o famoso Exu ou Pacha Silvestre. Em todo Machu Picchu, atualmente está proibido entrar em esse recinto. Só está permitido acercar-se e tomar as classes fotos de postal com o ensinamento arqueológico de fundo. Essa é a chamada Casa do Guardião. Próximo, por favor. A Casa del Guardião é um edifício utilizado pelos soldados que custodiavam das entradas principais a Machu Picchu. Desde o sul estava o caminho Inca a Intipunco, la Puerta del Sol, que hoje é o final da clássica caminata do caminho Inca de 4 dias, e desde o oeste a entrada ao caminho Inca principal de Vilcabamba. Próximo, por favor. Aqui é o caos granítico. Granítico caos é um montão de rotas que se derrubaram desde as montanhas. Próximo, por favor. Esse é o Templo do Sol. Em Templo do Sol era um lugar sagrado construído por los incas para honrar e fazer oferendas ao Sol. Foi uma das deidades mais importantes da civilização inca. Por lo tanto, o solo dos sacerdotes e a elite do império pode ingressar a este templo. Próximo, por favor. Em Templo del Cóndor está ubicado em uma curva natural, aproveitando a roca natural da montanha. Próximo, por favor. Lo mais destacado em uma formação que se formou para ser as alas de um pássaro grande. Debaixo de elas é o seu suelo, uma enorme piedra em forma de cabeça completa é o condor. Aqui, irmãos, parece uma pomba, né? No formato das pedras. Próximo, por favor. A Casa do Inca está ubicada em El Circuito 3. A casa tiene ventanas perfeitamente alienadas, em del mismo tamanho em forma de trapécio. Próximo, por favor. Además de las ventanas, las pasagens e outros detalhes são impressionantes. Quando eu estava fazendo esse trabalho, eu lembrei muito dos egípcios, né? No tempo de Moisés, as pirâmides do Egito e a perfeição como eles criaram, né, essa cidade com pedras, a engenharia é algo impressionante. Próximo, por favor. Lourdinha, infelizmente, a gente precisa finalizar. Ainda dei muitos minutos a mais do que tinha passado já. Ok, mas muito obrigada. Muito bom. Então, Renato, oi. Tudo bem que a gente acabou a apresentação, mas a gente vai pular uma parte, mas no final a gente pode apresentar? Não como apresentação, mas poder mostrar para todo mundo, por favor? É uma homenagem. Pode ser. Ah. Nós íamos cantar o hino que não vai dar tempo. O Ali, por favor. É um agradecimento. Graças, Senhor. Deus bendito, alabado, adorado e exaltado seja o santo e precioso nome. Te agradecemos por trazer nossas vidas e irmãos como la Giovana, el Humberto, el Silneu e el Renato, quienes han dedicado parte de su tempo en los sábados a compartir con nosotros un nuevo idioma
y expandir nuestras habilidades para predicar el Evangelio a los extranjeros que están viviendo en Brasil. Nuestros maestros son preciosos a nuestros ojos, pero y mucho más a los ojos del Señor. Y en este día, 15 de octubre, Día del Maestro, los homenajeamos con este sencillo homenaje. Que todo el honor y la gloria sea dado a nuestro Señor, Salvador y Maestro Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Amém. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas felicitaciones a todos ustedes. Felicitaciones en español es parabéns, é diferente de felicidades, ¿no? Como a gente conhece aquí. Muy bien, chicos, estoy muy feliz de estar ahí con ustedes. No sé cómo haré para que pueda ir muy bien. Entonces, estamos muy felices, de verdad, muy gozosos. Yo, Giovanna, ¿no? Humberto, Cirineo, todos nosotros. Cirineo no estuvo hoy día y ni Humberto porque Cirineo no sé, pero Humberto está con un problema de internet. Entonces, donde él está no hay internet, está viajando, entonces no pasa nada. Chicos, muchas gracias. Entonces hemos conocido 5 países y hemos terminado aquí, hemos pasado unos 23 minutos, ¿no? Pero por el inicio no sabíamos muy bien cómo manejar, pero qué bueno. Y fue un gusto estar con ustedes, de verdad. Estamos preparando algo para el próximo sábado, ¿no? Entonces, que es nuestro último encuentro. Entonces estamos preparando algo bien diferente, con alabanzas, como una prédica, algo que vamos a tener un momento de adoración a Dios, conversar un poco, hablar y estar compartiendo un tiempo juntos. Entonces creo que será bueno. Entonces en el próximo sábado será nuestro último encuentro. Marcos tiene algo que hablar y les dejo muchas gracias por todo. De verdad fue buenazo estar con ustedes, pero no vamos a hacer despedidas ahora, solo en el próximo sábado. ¿Ok? Marcos. Felicitações a todos. Graças, hermanos, hermanas, maestros. Que bom. Deus seja louvado. Realmente foi inspirador acompanhar vocês se esforçando. Eu fiquei aqui em off, eu repetia, né? Quando o texto estava compartilhando, eu ficava repetindo, tentando, puxa vida, né? Não é fácil, não. Realmente não é fácil fazer ao vivo. E eu acho que a maior dificuldade, depois os professores vão trabalhar isso melhor, essa percepção minha, é quanto à pontuação, né? Porque a dificuldade que a gente tem com a pronúncia, então, às vezes, a gente lê sem perceber muito a pontuação, dá aquela ênfase, né, nos pontos mais importantes da frase, entre uma frase e outra, mas é uma dificuldade que é normal, eu me percebo isso, né? E eu fiquei aqui treinando também e vibrando com vocês. Então, Deus abençoe vocês, e se Deus permitir, no próximo sábado, nós vamos colocar uma vírgula na primeira etapa desse Espanhol Sem Fronteiras. Que sejamos em oração para que tenhamos recursos, condições, porque o nosso alvo, enquanto seminário, nessa capacitação, é oferecer os recursos devidos para os maestros, para que eles possam se dedicar mais ainda, e que possamos ter uma condição de realmente desenvolver, de passar para o próximo nível, né, como a Lourdinha e outros aqui que já compartilharam no chat. Então, esse é o nosso desejo. Devemos orar, devemos ficar atentos, né, buscar auxílio de diversas maneiras no Espírito Santo, para que nós tenhamos, em breve, recursos para que, já no próximo ano, logo no início, tenhamos a sequência do Espanhol Sem Fronteiras e, quem sabe, como foi colocado aqui, né, planejar um passeio, uma viagem prática num desses países. Tudo é possível ao que crer, né? Então, o SBN já fez algumas viagens com alunos no que se refere a missões por vários lugares, né? Quem sabe, né? Tudo é possível, devemos estar orando e atentos a isso, ok? Deus seja louvado. Vamos terminar com uma oração, eu estarei orando. Vamos orar. Querido Deus, muitíssimo obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, Pai, de crescermos no amor do Senhor, no conhecimento do Senhor, de buscarmos o entendimento, uma capacitação no idioma, Pai, espanhol. Pedimos ao Senhor, rogamos ao Senhor que o Senhor nos proporcione recursos, condições para
realmente, ó Deus, continuarmos desenvolvendo, Pai, esse projeto. Então, que o Senhor possa abrir as portas segundo a tua vontade. Abençoe, Pai, cada professor, a professora, os irmãos, os alunos envolvidos aqui, Pai. Por favor, Deus, tenha misericórdia e que possamos ter a motivação correta. Que possamos ter um sábado na tua presença ainda, no domingo que possamos oferecer um culto de louvor, de adoração ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a santa comunhão do nosso Deus seja com cada um, hoje e sempre. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Graças, irmãos. Graças. Pai. Graças. Bons dias para todos. Felicitações, maestro. Até o próximo sábado.